No céu de Paraty, a chuva caía como fios de prata ligando o mar às lembranças. O som das ondas batendo suavemente nas rochas antigas trazia o cheiro salgado e a solidão de uma casa à beira da baía, onde a luz nunca se apagava completamente, nem mesmo durante o dia. Lívia Andrade chegou ali com a mala encharcada nas mãos, o coração tremendo entre medo e esperança, sem saber que, naquele som de chuva, o destino tecia um amor capaz de mudar 3 vidas. A primeira chuva do verão desabava sobre Paraty como um nevoeiro espesso, cobrindo as ruas de pedra com reflexos prateados. Lívia ergueu o colarinho do casaco, tentando se proteger do vento marítimo que chicoteava o rosto. Do pequeno terminal de ônibus, caminhou pela rua de paralelepípedos em direção à baía. O ar tinha o gosto salgado do oceano, misturado ao cheiro úmido da madeira antiga e do jasmim. Sentia-se ansiosa e temerosa pela primeira vez na vida. Lívia entrava no mundo dos ricos, onde tudo brilhava de um jeito frio. A mansão Monteiro surgiu por trás das palmeiras à beira-mar. O branco das paredes refletia o cinza da chuva, fazendo toda a paisagem parecer envolta em névoa. O portão de ferro se abriu com um leve rangido, recebendo a nova visitante. Lívia respirou fundo, o cheiro do sal misturando-se ao ar. Na varanda, uma mulher de cabelos grisalhos e expressão severa, mas de olhos gentis, Dona Elvira, a governanta da família Monteiro, já a esperava. Você é Lívia Andrade? Sim, senhora. Vim para o trabalho de cuidar do pequeno Mateus. Elvira assentiu, com uma tristeza discreta na voz. O patrão está esperando por você no escritório. Desde que Dona Helena se foi, esta casa nunca mais ouviu o riso de uma criança. As palavras fizeram Lívia hesitar. Seus passos ecoaram no corredor de madeira escura. O cheiro de cera, de café frio e de maresia preenchia o ar, misturado à sensação cortante da solidão. No fim do corredor havia uma fotografia. Um homem jovem abraçando uma mulher de sorriso radiante. Entre eles, um bebê recém-nascido devia ser Mateus. Lívia olhou por um longo tempo, sentindo o peito apertar. A porta do escritório se abriu. Caio Monteiro estava de pé diante da grande janela, observando a chuva cair. Ele se virou o rosto anguloso, cabelos escuros, olhos profundos como o mar de Paraty em dia nublado. Você é a senhorita Andrade? Sim, muito prazer, senhor Monteiro. Pode me chamar apenas de Caio. Ele fez um gesto para que ela se sentasse, a voz baixa e firme, como se temesse que a suavidade o fizesse desabar. Li seu currículo. Experiência com crianças. Bom, paciência essencial. Mas o mais importante é confiança. Lívia assentiu. Farei o possível para que o senhor confie em mim. Caio a observou em silêncio por alguns instantes. Lá fora, o som das ondas batendo no cais parecia o coração da casa. Mateus precisa de alguém que compreenda o silêncio dele. Ele não fala, não sorri. Desde o acidente com a mãe, parece ter esquecido o som da felicidade. A voz dele ficou rouca nas últimas palavras. Lívia não ousou interromper. Naquele instante, viu que nos olhos daquele homem havia um oceano inteiro profundo, escuro e assustadoramente solitário. Dona Elvira vai levá-la até ele, disse Caio, encerrando o encontro com um breve aceno. Elvira conduziu Lívia por um longo corredor até o último quarto, onde uma luz azulada filtrava-se pelas cortinas finas. O quarto infantil era elegante, completo, mas frio como uma sala de exposição. No centro, um berço de madeira. Dentro dele, um menino de olhos negros incomuns, Mateus. Ele não chorava, nem sorria. Apenas olhava pela janela, onde a chuva caía sobre o mar, refletindo pontos prateados. Lívia se aproximou e sussurrou. Oi, pequenino. Sou a Lívia. Mateus não reagiu, mas as pálpebras tremeram. Lívia sentou-se ao lado do berço, pousou a mão na madeira e sentiu o ritmo suave da respiração infantil. Percebeu que naquele silêncio havia um chamado invisível, o som da solidão. Elvira murmurou atrás dela. Desde que Helena se foi, o menino só dorme ouvindo o som das ondas. E ele, o senhor Caio? Perguntou Lívia baixinho. Ele também. Mas em vez de ouvir as ondas, ouve o silêncio. Uma brisa do mar entrou pela janela, trazendo o cheiro úmido da chuva e do jasmim do jardim. Lívia sorriu com tristeza. Então talvez seja a hora desta casa ouvir outro som. Elvira a fitou com um olhar cheio de esperança. Ao sair,
Lívia olhou para trás. Mateus ainda estava imóvel, olhos abertos para o horizonte. Mas ela viu em algum lugar entre a chuva e o brilho cinzento do mar que aqueles olhos esperavam alguém que falasse por seu silêncio. Lá fora, a chuva engrossava, caindo em véus brancos sobre as ruas antigas de Paraty. Lívia respirou fundo. Não sabia que aquela chuva era o prólogo de uma história já escrita pelo destino. A jornada de 3 almas solitárias em busca do som do amor. A primeira manhã na casa Monteiro começou sob a luz pálida de um dia sem sol. A chuva da noite deixara a umidade densa no ar. Lívia acordou cedo, ouvindo o som das ondas misturado ao vento entrando pela janela. Paraty, envolta em neblina, ainda parecia adormecida. Ela saiu à varanda, respirou fundo o cheiro de sal e terra molhada e sorriu levemente. Apesar do frio, havia ali algo que a fazia querer ficar. Ao longe, o mar se estendia prateado sob o céu cinzento. Lívia olhou para o jardim e viu Caio junto a um coqueiro, falando ao telefone com voz baixa e firme a linguagem dos negócios. Mesmo assim, seu corpo parecia carregar um peso difícil de esconder. De longe, ela o ouviu dizer: "Sim, o projeto da Marina precisa ser adiado. Não, agora não." A voz dele se misturava ao som das ondas, com um toque de cansaço. Quando Elvira bateu a porta para chamar, lá para o café, Lívia arrumou o cabelo, vestiu uma camisa clara e desceu. A sala de jantar se abria para o mar, onde a chuva ainda caía fina sobre as palmeiras. O cheiro de café torrado e pão quente preenchia o ambiente de aconchego. "Senhora Elvira, posso ajudar em algo? Só sente-se e coma, minha filha. Depois do café, vamos ver o menino." Lívia assentiu, sentindo um leve nervosismo entre os goles de café. Não sabia como enfrentaria a criança. As crianças percebem os vazios dos adultos, e ali o vazio era grande demais, vasto como o mar diante da casa. A porta se abriu. Caio entrou, a camisa branca úmida do sereno. Cumprimentou com um leve aceno e sentou-se diante de Lívia. Seu olhar cruzou o dela por um instante o bastante para acelerar-lhe o coração. "Dormiu bem?" perguntou ela. "Sim, obrigada, senhor." "Digo, Caio." Ele esboçou um leve sorriso. "Ótimo. Mateus ainda está dormindo. Elvira disse que você tem experiência com crianças de difícil adaptação. Trabalhei numa escola para crianças especiais. Às vezes o silêncio também é um pedido de socorro." Caio a observou, impressionado pela resposta, mas permaneceu em silêncio. Entre eles, o leve som de talheres sobre os pratos. Quando ele se levantou, disse apenas: "Mateus não gosta de estranhos. Não force nada." "Entendido", respondeu Lívia, embora pensasse consigo mesma. Ninguém cura o silêncio com silêncio. Após o café, ela subiu ao segundo andar. A porta do quarto de Mateus estava entreaberta e uma luz suave atravessava a cortina azul. O menino estava sentado junto à janela, descalço, segurando um barquinho de madeira. A chuva caía ritmada sobre o vidro, como o tambor monótono do tempo. "Oi, Mateus", disse ela baixinho, temendo quebrar o pequeno mundo do garoto. Mateus não se virou. Continuou olhando o mar. Lívia se aproximou, sentou-se no tapete, a poucos passos dele. Tirou do bolso uma pequena flauta de madeira presente das crianças que ela havia ensinado. "Trouxe isto para ajudar crianças que falam pouco." "Quer tentar?" Nenhuma reação. Lívia colocou a flauta no chão e soprou suavemente uma nota breve, doce como o vento do mar. Mateus inclinou levemente a cabeça, curioso, os olhos seguindo o som. "Viu? Ela sabe cantar", disse Lívia sorrindo. "Quer tentar?" A pequena mão estendeu-se hesitante, parando no meio do caminho. Lívia não insistiu. Tocou mais algumas notas leves, repetidas, e silenciou. Naquele instante o som das ondas e da chuva se uniram, criando a melodia mais natural do mundo. Mateus a olhou, os lábios entreabertos. Lívia não ouviu som algum, mas nos olhos dele viu um esforço como se tentasse dizer algo. "Tudo bem, amorzinho. Não precisa agora", sussurrou ela. Quando se levantou para ajustar a cortina, Mateus se aproximou devagar, pegou a flauta e soprou. O som saiu fraco, distorcido, mas real. Lívia virou-se, os olhos marejados. "Perfeito", disse ela com a voz embargada. "É o começo." A porta se abriu devagar. Caio estava ali, imóvel, observando. Não entrou.
Apenas assistiu à cena, o filho emitindo som pela primeira vez e a mulher desconhecida enxugando lágrimas de alegria. Quando Lívia olhou novamente, ele já havia sumido. Restavam apenas o eco de seus passos no assoalho e o som da chuva caindo lá fora. À noite, a chuva ainda persistia. No pequeno quarto, Lívia escreveu algumas linhas em seu caderno. Primeiro dia. Ouvi o som da flauta de madeira, fraco, imperfeito, mas verdadeiro como o primeiro sopro de uma alma desperta. Se esta casa adormeceu na dor, talvez eu cante para ela, até que se lembre do som da felicidade. Do lado de fora, a lua pálida iluminava o mar de Paraty, uma luz tênue como um sonho, refletindo a silhueta da jovem e da criança, na casa que começava a despertar. Maré baixa, quando a maré recua, revelando as feridas do coração do mar. Os primeiros dias passaram como se Paraty não conhecesse o tempo. As manhãs chegavam devagar, junto com a névoa, e as tardes se recolhiam suavemente para o mar, como se até o sol estivesse cansado. Na casa dos Monteiro, havia apenas 3 pessoas, e um silêncio espesso como o vento marítimo. Caio, o pai solitário, Lívia, a jovem de coração aberto, e Mateus, a pequena alma perdida entre 2 adultos extraviados. Mateus começara a olhar Lívia de outro modo, não mais com vazio, mas com reconhecimento. Todas as manhãs, ela lhe cantava uma cantiga de Minas, num tom suave como respiração, para acordá-lo. No início, o menino apenas a observava. Depois, passou a tocar-lhe os cabelos, até que um dia sorriu. Um sorriso tênue como o raio de luz que rompe as nuvens. Dona Elvira percebeu isso antes mesmo de Caio. Fez algum feitiço, menina? Perguntou numa manhã, enquanto estendia as toalhas ao sol. Feitiço? Lívia riu. Eu só converso, canto e espero. Crianças sempre respondem, se a gente souber escutar. Elvira suspirou. Sabe, desde que Helena se foi, nunca mais ouvi um riso nesta casa. O menino não chora, não fala. E o senhor Caio trabalha até esquecer a noite. Uma vez ouvi ele murmurar dormindo. Helena, não me deixa. Lívia ficou em silêncio. Essas palavras ficaram ecoando dentro dela o resto do dia. Naquela tarde, nuvens pesadas vieram do mar. Uma tempestade de verão caiu de repente, forte, urgente. Lívia pegou Mateus no colo e o levou até a janela, mostrando a água escorrendo no vidro. Olha, chove, sussurrou. O menino seguiu o dedo dela com os olhos, negros e profundos como a própria chuva. De repente, Mateus tocou-lhe o rosto, como se perguntasse, a chuva te faz chorar? Lívia sorriu e beijou a pequena mão. Não, amor. A chuva lava a dor. Naquela noite, Caio voltou tarde. Entrou em casa, a camisa encharcada, e estranhou. Havia canto. A voz de Lívia vinha do quarto da criança, misturada ao som da chuva, uma melodia sem nome. Ele parou no corredor, o coração batendo de um jeito diferente. Pela fresta da porta, viu a luz morna iluminando o rosto dela e de Mateus, os dois se olhando, sem precisar de palavras. Caio ficou imóvel, sem coragem de entrar. Havia tanto tempo que ele esquecera o som do afeto. Senhor Caio, Lívia o chamou, surpresa ao vê-lo. Desculpe, eu só. Ele não encontrou palavras. Olhou para Mateus, o menino segurava a mão dela, os olhos brilhantes, tão diferentes de antes. Ele sorriu? Pela primeira vez, desde que cheguei, disse ela baixinho. Caio abaixou a cabeça, tentando esconder a emoção. Obrigado. Não há pelo que agradecer. Só precisa alguém disposto a ouvir. Ele assentiu, mas seus olhos se demoraram na silhueta dela sob a luz frágil e serena, mas com uma força misteriosa que ele nunca vira em ninguém. Depois que Caio saiu, Lívia ficou um pouco mais junto a Mateus. A chuva ainda caía. O som do mar e da água misturava-se num embalo natural. O menino dormia, segurando o dedo dela. Lívia o observou e pensou, você não precisa lembrar da sua mãe. Basta lembrar que ainda é amado. Do lado de fora, o vento trazia o cheiro de sal e jasmim. Sob a luz amarela, Lívia viu seu reflexo no vidro, sobreposto ao rosto de Mateus, 2 almas sobre o mesmo fundo, entre o mar noturno de Paraty. Na manhã seguinte, Caio a chamou para o quintal dos fundos de onde se via diretamente a baía. Ele preparava café. Não costumo receber visitas aqui, disse, colocando uma xícara sobre a mesa de madeira. Mas você não é visita. Lívia se surpreendeu,
Depois sorriu e sentou-se. O aroma do café misturava-se ao cheiro do mar forte e quente. Vi como você olha para o Mateus, disse Caio, com os olhos fixos no horizonte. Sem pena, sem fingimento, só carinho. Hã? Crianças não precisam de pena, senhor Caio. Só precisam se sentir vistas. Ele ficou em silêncio, um leve sorriso curvando os lábios. Faz um ano que não vejo nada. Só trabalho, cimento, ferro e lembranças velhas. Talvez devesse olhar o mar, respondeu ela. O mar de Paraty nunca é igual 2 dias seguidos. Muda de cor, de respiração, como as pessoas. Caio a encarou um sorriso breve, o olhar triste. Você acredita que as pessoas mudam? Acredito. A chuva muda a terra, o mar muda a costa, e o amor muda as pessoas. Uma gota de chuva caiu na xícara, espalhando-se em círculos. Caio observou a água se misturar ao café escuro, sentindo o coração se dissolver junto. À tardinha, Lívia levou Mateus até a praia. Parou diante do pôr do sol avermelhado. O vento trazia o cheiro de algas e sal, brincando com seus cabelos. Mateus, no colo dela, ria baixinho quando as pequenas ondas tocavam seus pés. Olha, o mar vem te abraçar, disse ela. O menino estendeu a mão e tocou a espuma. Depois voltou o olhar para ela, os lábios se movendo, tentando dizer algo. Lívia não ouviu som algum, mas naquele instante soube. O menino respirava no mesmo ritmo do mar. Da varanda, Caio observava os dois. A chuva ameaçava voltar. Naquela cena, havia algo mais doce que qualquer consolo, uma vida que Helena, sua esposa, nunca conseguira trazer. A vida verdadeira. Talvez, pensou ele, a chuva não sirva apenas para chorar, serve também para recomeçar. E lá fora, Lívia ainda sorria para a criança, deixando as primeiras gotas tocarem seus cabelos, como se também estivesse sendo lavada do passado. Madrugada, quando a noite ainda não acabou, e todo o som parece vir do coração. A chuva cessara, mas as poças brilhavam no pátio de pedra sob a luz da lua. No quarto de Mateus, o som da respiração era tranquilo. Lívia estava na poltrona de vime junto à janela, o caderno aberto no colo. Do lado de fora, o mar de Paraty murmurava segredos distantes. Ela escreveu: Mateus começa a reconhecer vozes. Ele não fala, mas o olhar já responde. E eu também aprendo a escutar. Talvez, às vezes, tudo o que precisamos é de silêncio o bastante para que outra alma ouse falar. A porta se abriu devagar. Caio apareceu à soleira, a silhueta marcada pela luz da lua. Acordai você? Perguntou ela baixinho. Não, ainda estou acordada. Lívia fechou o caderno. Mateus dormiu em paz depois de ouvir o som do mar. Caio aproximou-se da janela, olhando o horizonte. Prometi a Helena que construiria uma casa onde se pudesse ouvir o mar mesmo de portas fechadas. Agora a casa existe, mas ela não. Lívia baixou os olhos, evitando o olhar dele. Ele continuou, a voz suave como o vento noturno. Não sei por que digo isso a você. Talvez porque fez esta casa voltar a viver. Lívia sorriu com melancolia. Não, senhor Caio, só cantei algumas canções. Foi o Mateus quem acordou a casa. Você sempre diz isso. Ele riu baixo. Mas desde que chegou, ouço risadas, passos pequenos pelos corredores. Talvez tenha trazido a chuva consigo. Talvez, respondeu ela. A chuva amacia tudo. Ficaram em silêncio, ouvindo as ondas. O cheiro do mar entrava pela janela, misturando-se ao perfume do jasmim. Caio olhou o rosto dela à luz da lua simples, verdadeiro, sem artifício algum. Quis dizer algo, mas guardou para si. Lívia sentiu o olhar dele e um aperto estranho no peito, não medo, mas algo que também não era calma. Boa noite, senhor Caio, disse ela baixinho. Boa noite, Lívia. Ele respondeu, afastando-se. Sua sombra se dissolveu na luz do corredor, deixando apenas o cheiro de sal e o sussurro do vento. Na manhã seguinte, o céu estava incomumente claro. Lívia levou Mateus à praia. O menino, de camisa branca, segurava o barquinho de madeira. As ondas brincavam sob o sol, refletindo-se em seu rosto infantil. Mateus, olha, o mar dormiu, apontou ela. Vê, o mar está dormindo. O menino inclinou a cabeça, olhou para ela e depois para o mar. Tocou a superfície da água e emitiu um som tênue, quase um sopro. Lívia se sobressaltou. O que foi, amor?
Mateus não repetiu, apenas sorriu, apertando os dedos dela. Mas para Lívia, aquele som vago já era um milagre. Da varanda, Caio observava os dois. Percebeu que sorria sem notar. A cena o fez lembrar de um quadro antigo que Helena amava uma jovem com uma criança nos braços à beira-mar, o cabelo úmido de orvalho. Mas agora, aquela imagem estava viva, ali, no jardim de sua casa. Ao meio-dia, na sala, Elvira dobrava panos e comentou: Senhor Caio, faz tempo que não o vejo sorrir. Caio ergueu o olhar confuso. Eu? Sim. O jeito como olha para ela como quem vê a luz depois da tempestade. Caio se calou. Sabia que Elvira tinha razão, mas não ousava dar nome ao que sentia. À tarde, Lívia embalava Mateus num quarto banhado de sol. Do lado de fora, o mar batia suavemente nas pedras. Quando o menino adormeceu, ela abriu a janela para deixar o vento entrar. De repente, uma moldura caiu da estante à foto de Helena. Lívia a pegou, olhando o sorriso radiante da mulher. Recolocou o porta-retratos e murmurou: Desculpe, não quero substituir ninguém. Só quero que o Mateus saiba que o mundo ainda é quente. Uma lágrima caiu sobre o vidro. Ela não sabia se era sua ou uma gota de chuva perdida. À noite, Caio estava na varanda, olhando o mar. Lívia se aproximou com uma xícara de chá quente. Achei que precisasse disso. Obrigado. Ele pegou a xícara, o vapor subindo entre os dois. Para ti a noite é linda, disse ela, mas tão solitária. A solidão é a única coisa com que aprendi a viver, respondeu ele, em voz baixa. Ninguém nasceu para viver no silêncio para sempre, senhor Caio. Ele a olhou. Os olhos se encontraram num instante quieto. Um relâmpago brilhou ao longe, iluminando seus rostos. Não precisaram de palavras, sabiam que entre eles algo começava, como o primeiro som do mar depois da maré baixa. E quando o clarão se apagou, restaram apenas o calor do chá, o perfume de jasmim no vento e o sussurro do mar de Paraty dizendo: o amor sempre começa no silêncio. Esperança, a esperança, pequena como um raio de luz sobre o mar, mas suficiente para fazer o oceano inteiro estremecer. As tardes em Paraty começaram a ter o perfume da vida. A chuva ainda caía, mas já sem peso. Caía leve, como uma bossa nova soprada pelo vento, suavizando o coração de quem ouvia. Lívia e Mateus agora tinham seu próprio ritmo, em harmonia com a respiração da casa. Todas as manhãs, ela abria as janelas para deixar a luz entrar, para que Mateus visse os pequenos barcos cruzando a baía. O menino tocava o vidro, depois voltava-se para ela, os olhos brilhando como se quisesse contar uma história. Lívia começou a ensinar, as primeiras palavras em forma de jogo. Olha, mar, mar, dizia devagar. Ele imitava o movimento dos lábios, mas sem emitir som. Elvira observava, sorrindo. Você trouxe ele de volta à vida, menina. Não, dona Elvira, respondeu Lívia. O Mateus só precisava de alguém que acreditasse que ele podia. Naquela tarde a chuva caiu pesada. O vento do mar sacudia as janelas, fazendo-as tremer. Lívia sentou-se com Mateus no colo, na poltrona de vime junto à janela, envolvendo-os num cobertor. Cantava baixinho uma canção de ninar antiga que sua mãe costumava cantar. Dorme, pequeno, que a chuva é canção, dorme no colo da minha paixão. Mateus aninhou-se em seu ombro, os olhos semicerrados. Ela continuou a cantar, a voz se misturando ao som da chuva, caindo suave sobre o telhado. De repente, entre o som da água e a respiração quente, ouviu algo. Um som mínimo. Achou que fosse engano. Prendeu o fôlego. Ela abriu os olhos, surpresa. O quê? Mateus a olhou e moveu os lábios novamente. Mãe. O mundo parou. A chuva ainda caía, o mar ainda batia, mas o tempo congelou ao redor deles. Lívia sentiu uma corrente elétrica atravessá-la. As lágrimas vieram antes mesmo que entendesse. Meu amor, você falou. Você disse, mamãe? A voz trêmula, o riso misturado ao choro. Mateus sorriu, repetindo sem saber. Mamãe. Lívia o abraçou com força, o coração explodindo de emoção. Sim, meu amor. Mamãe está aqui. A porta se abriu suavemente. Caio estava parado no batente, o olhar atônito ao ouvir aquela palavra. Não disse nada, apenas ficou ali, os olhos cheios de espanto, dor, gratidão.
e uma ponta de ciúme. Lívia ergueu o olhar e o viu. Ficaram em silêncio, e só a vozinha de Mateus ecoou de novo. Mamãe, mais clara, mais doce, como um milagre. Caio se aproximou, a voz rouca. Essa foi a primeira palavra do meu filho? Sim, respondeu Lívia, enxugando as lágrimas, sorrindo. E acho que ele estava me chamando. Caio a olhou demoradamente, depois assentiu. Obrigado. Obrigado por trazer a voz de volta ao Mateus. Não, Caio. Foi ele quem escolheu o momento. Eu só escutei. Ele ficou calado. Uma gota de chuva escorreu pela moldura da janela, caindo em seu ombro, como se lavasse toda a contenção do último ano. Helena dizia que ele chamaria o nome dela primeiro, murmurou. Mas talvez ele só precisasse chamar o nome de quem o fizesse sentir amado. Lívia baixou os olhos, sem resposta. Do lado de fora, a chuva tocava o mar com doçura, misturando-se ao ritmo do coração dela e ao do homem diante dela. Naquela noite, Mateus adormeceu rápido, ainda sorrindo. Lívia ficou ao lado da cama, passando os dedos pelos cabelos finos do menino. À luz dourada, ele parecia um anjo adormecido nos braços da mãe. Caio observava da porta. Nunca o vi dormir tão em paz, disse em voz baixa. Porque hoje ele finalmente disse o que guardava aqui dentro, respondeu Lívia. Ele entrou e sentou-se na cadeira em frente. Sabe, quando Helena morreu, eu tinha medo de olhar para ele. Cada traço seu era um pedaço dela. Achei que nunca superaria. Mas o senhor superou. Caio balançou a cabeça. Não, só esqueci como sentir. Até você chegar. Lívia o olhou, o coração vacilando. Lá fora, a chuva voltou lenta, suave, como a respiração da noite. Sob a luz tênue, os dois ficaram em silêncio ao lado da cama da criança. E aquele silêncio era mais quente do que qualquer palavra. Do berço, a voz sonolenta de Mateus murmurou, como uma mensagem do destino. Mamãe, doçura. A doçura das pequenas coisas, aquelas que fazem o coração desacelerar e a mente parar de explicar. Na manhã seguinte, o céu de Paraty estava surpreendentemente límpido. As gotas de chuva da noite brilhavam nas folhas das bananeiras como 1000 cristais sob o sol. Lívia abriu as janelas, o vento do mar trazendo o cheiro de sal, jasmim e o burburinho do mercado de peixes no cais. Do outro quarto, ouviu-se a risada de Mateus, um som novo, puro, que parecia iluminar toda a casa. Olha só, ele está rindo, exclamou Elvira, passando pelo corredor. Achei que nunca mais ouviria esse som. Lívia se virou, segurando a mamadeira morna. Ele riu a noite inteira, dona Elvira. Acho que agora Mateus já sabe que não está sozinho. Os olhos da governanta se encheram de emoção. Não é só o menino, menina. Esta casa também. Caio entrou quando Lívia alimentava Mateus. Parou à porta, observando a cena à luz atravessando as cortinas, iluminando os cabelos castanhos de Lívia e o rosto pequeno do filho. Uma sensação estranha o tomou de gratidão e desconcerto. Bom dia, disse ele. Lívia sorriu. Bom dia, senhor Caio. Mateus, sorri para o papai. Ele se inclinou e encostou o nariz no do menino. Mateus deu risadinhas, mas o olhar voltou-se para Lívia. Caio percebeu e o peito apertou. Ele te ama, disse, meio confissão, meio pergunta. Lívia pousou a mamadeira. Crianças amam por instinto. Sentem quem as faz se sentir seguras. Ele sabe que eu estou aqui, e isso basta. E eu? Perguntou ele. Será que ele sabe quem eu sou? O ar pareceu ficar mais denso. Lívia levantou o olhar, serena mas firme. Ele sabe, mas também sabe que o senhor ainda tem medo. Caio hesitou. Medo de quê? De amá-lo, respondeu baixinho. De achar que, se amar, vai trair a memória de Helena. O silêncio tomou conta do quarto. Só o som distante das ondas preenchia o espaço. Caio sentou-se, as mãos entrelaçadas. Você enxerga fundo demais. Não, só olho para o que as pessoas não dizem, respondeu ela. Caio levantou os olhos, e os dela o encontraram profundos como a maré. E você, Lívia? Do que tem medo? Ela sorriu, triste como o vento passando pelos telhados. Tenho medo de amar demais, onde não devia. Nenhum dos dois disse mais nada, mas naquela pausa algo foi dito sem palavras. À tarde, Lívia levou Mateus à praia. O vento era leve, o mar, azul claro como os olhos de uma criança. Sentaram-se na areia,
construindo castelos. Mateus ria, jogando punhados de areia sobre o vestido dela. Viu, Mateus? Esse é o castelo da mamãe, disse ela, brincando. Mamãe, repetiu o menino. A voz cristalina, e Lívia congelou. Virou-se e o olhou, o coração tomado por outra onda de emoção. Ela sorriu, lágrimas brilhando. Sim, amor. Mamãe está aqui. Elbu. Atrás deles, passos lentos sobre a areia. Caio se aproximava, a camisa branca tremulando ao vento. Parou e observou os dois, o olhar cheio de ternura. Lívia enxugou as lágrimas, levantando-se. Chegou cedo. Não quis perder esta tarde. Ele olhou para Mateus. Posso, estendeu os braços. Mateus o olhou, hesitante, depois buscou o olhar de Lívia. Ela assentiu. Vai, amor. O papai quer te abraçar. O menino estendeu os braços. Caio o pegou, as mãos tremendo. Fazia tanto tempo que não sentia aquele calor pequeno. Mateus tocou o rosto do pai e riu. Caio riu junto um riso raro, livre. Lívia os olhou, o coração apertado alegria misturada com algo que doía. Virou-se para o mar. O vento bagunçava seus cabelos, trazendo gosto salgado e uma sombra de lágrimas. Caio notou aquele olhar. Aproximou-se, Mateus ainda nos braços. Você nos deu algo que não consegui encontrar por um ano, disse suavemente. O riso, o sentido de família. Lívia balançou a cabeça, a voz embargada. Eu não sou sua família, senhor Caio. Só estou de passagem. Você não entende, respondeu ele fitando-a. Mateus não te chama porque você é a babá. Ele te chama porque o coração dele escolheu. O vento soprou mais forte, as ondas chegando aos pés deles. Lívia deu um passo atrás. O coração das crianças escolhe fácil, senhor Caio. Mas nós, adultos, não podemos. Ela se virou, pegou Mateus de seus braços e sorriu com ternura. Vamos, amor. O mar já está dormindo. Caio a observou se afastar duas silhuetas, uma grande e uma pequena, fundindo-se na luz dourada do entardecer. Sabia que algo dentro dele acabava de despertar como a primeira palavra de Mateus. Ele também reaprendia a pronunciar. Amor. A noite para ti repousava em silêncio. No quarto, Lívia escreveu mais uma linha em seu caderno. Hoje, Mateus repetiu mamãe. Mas sei que por trás dessa palavra há algo maior. Uma alma que renasce, e talvez, não só a dele. O luar iluminava a página, fazendo a tinta brilhar como água. Do lado de fora, o mar sussurrava baixinho. E dentro daquela casa, pela primeira vez em um longo ano, o silêncio já não era solidão, era a respiração do amor que nascia. Lua, a lua refletida no mar, como a mão suave da memória tocando o presente. A lua cheia chegou junto com o sopro do vento sul, trazendo o cheiro salgado do mar e o som distante do samba na praça antiga. Paraty, depois das longas chuvas, vestira-se novamente de luz. As pedras das ruas reluziam sob os lampiões. O povo se reunia para cantar. O tamborim marcava o ritmo, e o aroma da moqueca se espalhava pelo ar. Lívia caminhava com Mateus pela rua à beira do cais. O menino tagarelava, apontando e nomeando tudo, os pés pequenos pulando no compasso da música. Olha, mamãe, luz, luz, mamãe. Ela riu e o apertou nos braços. Atrás deles, Caio caminhava devagar. Não gostava de multidões, mas naquela noite queria ver o filho no meio da vida e ver a mulher que havia lhe devolvido isso. A lua se quebrava em 1000 pedaços sobre o mar, refletindo a sombra dos três. Faz tempo que não venho aqui, disse ele quando pararam ao lado de uma barraca de caldo de cana. Helena adorava Paraty à noite. Dizia que este lugar faz a gente acreditar que tudo pode começar de novo. Lívia manteve o olhar sobre a água. Talvez ela tivesse razão. Cada onda é o mar voltando a si mesmo. Ele a observou pequena no vestido branco, o vento brincando com seus cabelos, os olhos cheios de lua. Por um instante não viu uma substituta, mas outra luz, serena, real, presente. Lívia, ele disse, quase num sussurro. Sem, obrigado, por fazer de Paraty algo além de lembrança. Ela sorriu, mas não respondeu. Caminharam lado a lado, cercados pela música e pelo riso de Mateus. Na volta para casa, o menino adormeceu no ombro de Lívia. Ela o deitou na cama, cobriu-o e ficou um tempo olhando o rostinho adormecido. Caio, à porta, contemplava a cena como quem olha um quadro.
Sabe, murmurou, quando Helena era viva, achei que esta casa seria cheia da risada dele. Mas depois do acidente, só ouvi o som das ondas. O som das ondas ainda é o som da vida, Caio. Não. Ele negou. Para mim era o som da perda. Lívia se virou, a voz suave como o vento. Talvez o senhor só precise de um motivo para ouvi-lo com outro coração. Ele ergueu o rosto, o brilho da lua cruzando-lhe o olhar. E se esse motivo for você? O ar pareceu parar. A luz da lua banhava os dois. Lívia abaixou os olhos, o coração em disparada. Não diga isso, senhor Caio. Por quê? Porque não quero ser o que o senhor usa para esquecer a dor. Ele deu um passo à frente, a voz rouca. Não quero esquecer, só quero viver de novo. Ela o olhou, havia algo em seus olhos que fazia querer acreditar. Mas recuou, os dedos fechando-se. Se eu acreditar, não vou ter como voltar atrás. Caio ficou imóvel. Então não volte. A frase a atingiu fundo. O vento soprou forte, escancarando as janelas. A lua entrou, cobrindo os dois com seu clarão, como se o próprio céu de Paraty testemunhasse aquele instante frágil. Mateus se mexeu, soltando um pequeno som. Lívia se virou rápido, pousando a mão em sua testa. Murmurou, como se ninasse a si mesma. Dorme, amor. Tudo não passa de um sonho. Caio ficou ali, o olhar suavizado. Sabia que passara do limite, mas também que seu coração já não pertencia à tristeza. Quase ao amanhecer, Lívia saiu à varanda e respirou fundo o vento do mar. No céu, a lua se derramava sobre a água, formando um caminho prateado que levava ao infinito. Elvira aproximou-se, cobrindo-lhe os ombros com um chale. Acha que estou errada, dona Elvira? Errada por quê, menina? Por deixar-me sentir. Isso. Elvira olhou para o mar, um sorriso terno no rosto. Errada? Só os vivos sentem o coração bater. Quem esquece de amar é que se perde de vez. O vento bagunçou os cabelos de Lívia. Ela fechou os olhos e ouviu o som das ondas como tambores de samba vindos de longe. Pela primeira vez, entendeu por que diziam que Paraty tem alma, porque ali, sob a lua e o perfume da chuva antiga, seu coração começava a cantar. Confissão, a confissão dita sem palavras, feita de olhar e silêncio. Na manhã seguinte à noite de lua cheia, Paraty despertou envolta em névoa. O mar parecia uma folha em branco. Lívia levantou cedo e foi preparar café. O aroma dos grãos torrados misturava-se ao cheiro do pão de queijo recém-saído do forno. No rádio, Garota de Ipanema tocava baixinho, leve como o ar da manhã. Mateus entrou correndo, o cabelo desgrenhado, os pés cobertos de areia. Mamãe, papai? Papai ainda está dormindo, amor, respondeu Lívia rindo. Sentou-o na cadeira, limpou-lhe as mãos, sentindo o calorzinho atravessar-lhe a pele como o sol nascente. Pouco depois, Caio apareceu à porta. A camisa entreaberta, os cabelos bagunçados pelo vento do mar. Lívia virou-se rápido, tentando esconder o sorriso. Elvira, ela está transformando minha cozinha em café, brincou Caio. E alguém reclamou, senhor? Respondeu Elvira, piscando. A casa inteira finalmente cheira a felicidade. Caio sentou-se diante de Lívia, pegou a xícara que ela lhe ofereceu. Obrigado. De nada, respondeu ela, olhando pela janela, onde o sol batia nos telhados. O silêncio entre eles era confortável, quente. Mateus quebrou o encanto com a voz alegre. Mamãe, papai, olha, pássaro. Ambos se voltaram. 2 passarinhos pousavam no parapeito, as penas úmidas de orvalho, chilreando juntos. Lívia sorriu. Eles nunca vêm sozinhos. Caio olhou-a. Como nós agora? Ela parou, a colher imóvel no ar. O senhor gosta de comparações, não é? Não. Só percebo que as coisas mais bonitas chegam quando a gente para de esperar. Ela baixou o olhar, murmurando. Eu não me permito esperar. Quem já perdeu, não aprende a ter esperança tão depressa. Caio não respondeu. Apenas a olhou, tempo o bastante para que ela sentisse o coração vacilar. Ao meio-dia, a chuva voltou de repente. As gotas batiam nos vidros como um samba lento. Lívia e Mateus desenhavam na sala. O menino fez 3 figuras, uma grande, uma média e uma pequena. Abaixo, escreveu com letras tortas. Papai, mamãe, Mateus. Que lindo, sussurrou Lívia, o coração balançando.
Caio entrou e viu o desenho, sorrindo. Você desenhou ela também, filho? Mateus assentiu com entusiasmo. Mamãe, os dois adultos ficaram imóveis. Lívia tentou dizer algo, mas Caio a deteve com o olhar. Abaixou-se e disse ao menino, a voz suave, tá certo, filho, toda casa precisa de uma mamãe. O olhar dele fez Lívia abaixar a cabeça. Começou a juntar os lápis, mas Caio tocou de leve seu pulso um toque tão suave quanto o mar. Não apague nada, disse ele. Eu gosto desse desenho. Senhor Caio, por favor, não. Não o quê? Não me faça acreditar no impossível. Caio ficou em silêncio por um instante. Nada é impossível, se o coração já escolheu. Lá fora, a chuva engrossava. As gotas batiam nas janelas, misturando-se ao som das ondas distantes. Lívia olhou o mar dentro dela. Uma tempestade pequena, doce e temida. À noite, o vento vindo da baía trazia o gosto salgado da água. Caio estava na varanda, uma taça de vinho na mão. Lívia se aproximou, envolta num xale, parando a poucos passos dele. Mateus já dormiu? Sim. Hoje ele aprendeu mais 2 palavras. Quê? Água e céu. Água e céu. Caio sorriu, olhando o mar prateado. Percebe, Lívia? Essas 2 palavras cercam para ti, e nós também. Talvez estejamos vivendo dentro da mesma linguagem. Ela disse, a voz quase um sopro. E talvez eu esteja reaprendendo a falar, como meu filho, respondeu ele, ainda olhando o horizonte. A diferença é que a primeira palavra que quero dizer é o seu nome. Lívia virou-se, o coração apertado. Caio. Shh. Ele sussurrou, o olhar firme. Não quero resposta. Só quero que saiba. Desde o dia em que ouvi o Mateus dizer mamãe, comecei a ouvir também a minha própria voz. A voz da vida. A chuva noturna voltou, leve, como uma mão pousando sobre os ombros deles. Lívia abaixou a cabeça, as lágrimas misturando-se à água. Se isso é o que o senhor chama de viver, então acho que esqueci como respirar. Caio sorriu, dando um passo, mantendo a distância necessária. Então, vamos aprender juntos. A lua brilhava sobre eles, refletindo suas sombras no piso de madeira da varanda. Ficaram ali, imóveis, sem tocar, mas entre eles havia um calor que se espalhava, como o brilho da água em Paraty, real demais para não temer. Naquela casa, pela primeira vez, passado e presente silenciaram para ouvir o som de um coração batendo. Sombra, a sombra do passado, que às vezes não fica atrás de nós, mas se estende sobre o coração de quem ainda vive. A chuva havia cessado, mas o ar na casa Monteiro parecia mais pesado do que nunca. Nos últimos dias, Caio quase não saíra. Passava o tempo brincando com Mateus, tomando café da manhã com Lívia e rindo tanto que Elvira chegou a dizer: esta casa finalmente aprendeu a respirar. Mas a paz sempre foi a mais frágil das coisas. Naquela tarde, um carro preto parou diante do portão. Elvira franziu o senho. Não pode ser. A porta se abriu e uma mulher desceu. Beatriz Ramos, irmã de Helena. Terno cinza, olhar cortante, passos de quem nasceu para mandar. O silêncio caiu sobre a casa. Boa tarde, disse ela fria. Vim ver meu sobrinho. Elvira hesitou. Senhora Beatriz, o senhor Caio está no escritório. Beatriz assentiu e entrou. O som dos saltos batendo no assoalho soava como uma marcha de advertência. Caio ergueu o olhar ao ouvir a batida na porta. Beatriz murmurou, surpreso. Você podia ter avisado. Não foi preciso, respondeu seca. Ouvi dizer que contratou uma babá e que ela está substituindo Helena. Caio franziu o senho. Não fale assim. Helena não pode ser substituída. É mesmo? Então me explique por que o menino a chama de mamãe. O ar ficou gelado. Caio fechou a mão sobre a caneta. Ela se chama Lívia, disse com firmeza. Foi ela quem salvou Mateus do silêncio. Sem ela, ele não teria voltado a sorrir. Beatriz recostou-se na cadeira, cruzando os braços. E sorrir agora é desculpa para a confusão emocional? O que está querendo dizer? Estou falando de limites, de realidade. Você está permitindo que seu filho se apegue demais a uma estranha. Não vim discutir, Caio. Vim como representante legal do testamento de Helena. O rosto dele se enrijeceu. Esse testamento só vale se eu perder minha capacidade de decisão.
Eu ainda sou o pai do Mateus, mas está agindo como se não fosse. As palavras dela cortaram fundo. Caio se levantou. Basta, Beatriz. Se veio ver Mateus, tudo bem. Mas não transforme esta casa num tribunal. Beatriz também se levantou, o olhar gelado. Ainda vamos conversar, Caio. Não vou permitir que esse menino cresça em meio a uma mãe de mentira. Lívia ouviu o fim da conversa ao passar pelo corredor com Mateus nos braços. Parou, o coração disparado. Mãe de mentira. As palavras feriram fundo. Ela apertou o menino contra o peito. Beatriz saiu e a encarou. Você é Lívia? Sim, senhora. Não. Ouvi falar muito de você. Parece que é. Bastante apegada ao menino. Eu o amo como se fosse meu filho. Exatamente isso me preocupa. Beatriz inclinou a cabeça, a voz doce e cortante. Sabe que crianças confundem as coisas, não? Acha que está ajudando. Está criando uma nova ilusão. Lívia engoliu em seco. Não estou substituindo ninguém. Só quero que ele seja feliz. Beatriz sorriu friamente. A verdadeira felicidade vem da família real, não da piedade. Hã? Caio apareceu, a voz firme. Chega, Beatriz. Já basta por hoje. Ela virou-se e lançou-lhe um olhar gélido. Você está brincando com fogo, Caio. Com o seu e o do seu filho. A porta se fechou. O silêncio ficou pesado. Lívia colocou Mateus no berço, as mãos tremendo. Caio aproximou-se e viu seus olhos marejados. Não ligue para o que ela disse, murmurou ele. Mas ela tem razão em parte, senhor Caio. Eu ultrapassei o limite. Lemite, entre o trabalho e o sentimento. Eu não devia amar assim. Ele pousou as mãos em seus ombros. Lívia, amar não é errado. É se o amor não tem lugar no mundo de quem a gente ama. Caio quis responder, mas Elvira entrou, aflita. Senhor, ligação do Rio. Beatriz já falou com o advogado da família. O silêncio desabou de vez. Lívia sentiu o céu de Paraty escurecer. Do lado de fora, nuvens pesadas cobriam o horizonte e o vento começou a uivar. Ela olhou o mar, as ondas subiam. O azul tornava-se cinza. Dentro dela, outro temporal se formava. Temporal, a tempestade que não vem só do mar, mas do ponto mais profundo do coração. À noite, o céu de Paraty era puro breu. As nuvens desciam tanto que pareciam tocar os telhados. O trovão ecoava ao longe e relâmpagos riscavam o mar revolto. Dentro da casa Monteiro, o ar era denso como antes da chuva. Lívia estava na poltrona perto da janela, observando Mateus dormir. A luz amarelada iluminava o rostinho sereno e aquela paz lhe doía. Passou os dedos pelos cabelos finos do menino, enquanto as palavras de Beatriz martelavam. Você está criando uma ilusão. Ela se perguntou se era verdade. Se o amor, um amor sem nome, sem lugar, podia ferir a criança que ela amava como filho. A porta se abriu. Caio entrou, a camisa ainda abotoada, o rosto cansado. Ainda acordada? Não consegui dormir, respondeu ela. Fiquei pensando no que ela disse. Caio suspirou e sentou-se diante dela. Beatriz acha que o mundo cabe dentro da razão, mas há coisas como o riso de Mateus que nem a lei consegue explicar. Mas se ela realmente acredita que estou fazendo mal a ele, não vai parar, disse Lívia. Então eu a impedirei. Como? Beatriz tem poder legal no testamento. Testamento nenhum pode tirar o direito de um pai. E não vou deixar ninguém roubar de você o direito de ser mãe. Lívia o olhou sem fôlego. Senhor Caio. Ele se levantou, aproximando-se, os olhos firmes. Não falo por impulso. Pensei muito. Desde que chegou, Mateus sorri, fala, vive. E eu também voltei a viver. Você salvou nós dois, Lívia. Eu só fiz o meu trabalho. Não, você fez mais. Eles estavam tão perto que bastava um movimento. Lá fora, a chuva começou a cair, pesada, marcando o telhado. O som das ondas misturava-se ao vento, o samba escuro do mar. Você acha que o sentimento pode ser proibido? Perguntou Caio. Pode até ir embora, mas não sairá do coração do Mateus, e nem do meu. As lágrimas desceram. Não diga isso, Caio. Eu não posso. Não pode ou não quer. Ela balançou a cabeça, a voz trêmula. Se eu ficar, vou esquecer a razão. Vou acreditar que esta é minha família. Mas quando Beatriz voltar com a lei, tudo vai ruir. Ele segurou a mão dela. Então reconstruiremos. Você não entende. Pessoas como eu não têm lugar no seu mundo. O meu mundo já desabou há muito tempo, Lívia.
Foi você quem o ergueu de novo. Esse. Ela o olhou, os olhos cheios d'água. Sob a chuva, o silêncio entre eles era uma confissão. A tempestade rugiu sobre Paraty. O vento batia nas janelas, os trovões cortavam o céu. Lívia despertou com o barulho e correu ao quarto de Mateus. O menino chorava, assustado. Ela o pegou no colo. Shh, mamãe tá aqui. A porta se abriu. Caio entrou, encharcado. Tudo bem? Ele só se assustou. Não é nada. Ele sentou-se ao lado dela, a mão tocando-lhe o ombro. Ficaram juntos embalando o menino até que adormecesse. O relâmpago iluminou seus rostos cansados, mas em paz. Quando a tempestade se acalmou, Caio falou em voz baixa. Às vezes, ainda acho que Helena está aqui. Ouço sua risada, sinto o perfume dela. Mas agora, quando olho para você, sei que ela se foi, porque meu coração está batendo por outra pessoa. Lívia fechou os olhos, as lágrimas se misturando à chuva. Não diga que me ama enquanto a tempestade ainda grita, Senhor Caio, porque quando o dia nascer, talvez não queira ouvir o que acabou de dizer. Caio sorriu triste. Quando o dia nascer, repetirei de novo e para sempre. Eles ficaram ali, no meio da noite chuvosa de Paraty, ouvindo o mar e a respiração um do outro. Ao longe, o céu começou a clarear, e o primeiro som das gaivotas anunciou o amanhecer. Mas ambos sabiam, o mar ainda não estava calmo, a tempestade só dormia, e o que vinha pela frente seria mais feroz. Despedida? A despedida nem sempre é o fim. Às vezes, é a única forma de amar por inteiro. O sol brilhou sobre Paraty por 3 dias, seguidos um feito raro após a estação das chuvas. O mar estava calmo, as ondas mansas, como se escondessem o que estava prestes a acontecer. Lívia sabia. Aquela paz era apenas o intervalo antes de uma nova maré. Naquela manhã, recebeu uma carta com o timbre da Fundação Monteiro. A caligrafia era firme. Precisa Beatriz. Senhora Lívia Andrade. Após nossa última reunião, o Conselho da Fundação Monteiro revisou o seu papel junto à família Caio Monteiro. Por recomendação de especialistas em psicologia infantil e visando o desenvolvimento emocional equilibrado da criança, sugerimos que a senhora se afaste temporariamente de suas funções, permitindo que Mateus se adapte a um novo ambiente. Atenciosamente, Beatriz Ramos. As mãos de Lívia tremiam. A palavra temporariamente ecoava dentro dela como um vento frio atravessando o peito. Segurando a carta, foi até a varanda. O sol brilhava sobre o mar azul, sereno alheio a um coração que se partia em silêncio. Elvira a encontrou parada ali. Menina, carta ruim? Lívia assentiu, a voz embargada. Eles querem que eu vá embora, dona Elvira. A velha suspirou, pousando uma mão em seu ombro. Eu sabia que esse dia chegaria. Gente como a Beatriz não aceita que o sentimento vença a razão. Mas você precisa ser forte, menina. Ir embora não é perder. Perder ou não, tanto faz. Só tenho medo de o Mateus não entender. Elvira olhou o mar, os olhos marejados. Ele entende mais do que você imagina. Às vezes, amar uma criança também é saber a hora de deixá-la. Quando Caio chegou, encontrou Lívia no quarto de Mateus, guardando os brinquedos. O sol da tarde entrava pelas janelas, dourando-lhe o rosto. Ele soube, só de olhar, que algo estava errado. O que está fazendo? Ela ergueu o rosto, tentando sorrir. Só organizando um pouco. Acho que devo me afastar por uns dias. Elle parut. Afastar-se. Por quê? Lívia lhe entregou a carta. Porque é o que eles querem. E talvez estejam certos. Caio leu, o rosto empalidecendo. Não, isso é absurdo. Não, Caio. Ela tem seus motivos. Eu ultrapassei o limite. Lívia, não diga isso. Beatriz só tem medo de perder o controle. Não está pensando em Mateus. Não. Mas eu não posso colocar você e seu filho contra a própria família por minha causa. Caio largou a carta e se aproximou, a voz baixa, contida. Quem você está punindo, a mim ou a si mesma? Ambos, sussurrou ela. Ficar só tornaria tudo mais difícil. Ir, talvez permita que todos respirem. Ele a olhou fundo e algo dentro dele se partiu. Lívia, lembra o que eu disse na noite da tempestade? Que quando o dia nascesse, o Senhor repetiria suas palavras. E eu repito, eu te amo. Lívia fechou os olhos. E é justamente por isso que preciso ir.
A noite chegou depressa. Mateus dormia, segurando o barquinho de madeira. Lívia ficou ao lado da cama, as lágrimas caindo. Seja forte, meu amor, sussurrou. A mamãe não vai longe, só um pouquinho. A mamãe volta. O menino abriu os olhos sonolentos. Mamãe fica? Não, mamãe vai, mas volta, tá? Ele franziu o rosto e segurou sua mão. Se a mamãe vai, o céu chora. Lívia desabou em lágrimas, beijando-lhe a testa. Vai, amor, o céu chora comigo. Caio observava da porta, as mãos cerradas. Quando ela se levantou, ele entrou. Lívia, não faça isso. Caio, você acha que ir embora vai salvar alguém? Beatriz vai usar isso como prova de que estava certa. E eu não sei viver sem vocês. Ela engoliu o choro. Se eu ficar, ela pode tirar o Mateus de você. E eu não suportaria ver isso. Caio a abraçou com força, como quem segura o próprio ar. Então me ensina a lutar, não a perder. Mas Lívia chorava em silêncio, com a mão sobre o peito dele, sentindo o coração bater trêmulo. Não sou forte o bastante para ficar, Caio. Mas se puder entender um dia, saiba que vou embora não por medo, mas por amor. Ele não disse mais nada. Ficaram ali, sob a lua de Paraty, ouvindo o mar se misturar à respiração, uma melodia triste e bela demais para caber no peito. Na manhã seguinte voltou a chover. Elvira ajudou a arrumar as malas, os olhos vermelhos. E o que vai fazer agora? Voltar para casa da minha mãe, em Minas. E o menino? Lívia levou a mão ao peito. Ele, fica aqui. Ela olhou o quarto pela última vez. O berço, as cortinas azuis, as lembranças. Tudo se transformava em ferida. À porta, Caio segurava Mateus no colo, o rosto abatido. Eles se olharam sem palavras. Vai chover o dia inteiro, disse Elvira, tentando conter o soluço. Talvez o céu só queira se despedir também, respondeu Lívia. A porta se fechou. O som do carro afastando-se dissolveu-se na chuva. Dentro da casa, Mateus começou a chorar. Mamãe, mamãe volta. Caio o abraçou, as lágrimas correndo. Ela vai voltar, filho. Ela prometeu, mas dentro dele, o vazio crescia como maré. Do lado de fora, a chuva de Paraty caía não apenas sobre os telhados, mas sobre dois corações aprendendo a amar pela ausência. Solidão não é estar sozinho, é ficar longe do lugar onde o coração ficou. 3 dias depois da partida de Lívia, Paraty mergulhou num silêncio mais duro que qualquer tempestade. Já não havia risadas de Mateus, nem a voz doce da mulher junto à janela. Só o som do mar constante, cansado como o coração de um pai tentando reaprender a respirar no vazio. Caio estava na varanda, olhando o horizonte. A xícara de café diante dele já fria. O olhar perdido no caminho onde o carro dela desaparecera na chuva. Elvira chegou, colocando-lhe um cobertor sobre os ombros. Senhor, coma alguma coisa. Não pôs nada na boca o dia todo. Ele balançou a cabeça. E o Mateus? Está mal, senhor. Não come, não dorme. Fica abraçado à blusa dela o tempo todo, chamando mamãe. Caio fechou os olhos. Achei que estava preparado para o pior, mas percebi que nunca se está preparado para perder de novo. No quarto, Mateus estava à janela olhando o mar. O cabelo bagunçado, os olhos inchados de tanto chorar. Nas mãos, o barquinho de madeira, o mesmo que Lívia colara. Segurou-o contra o peito. Mamãe vem? Elvira enxugou as lágrimas. Ela vai voltar, meu amor. A mamãe prometeu. Prometeu. Repetiu o menino, a voz falhando. Mas o céu ainda chora. A velha olhou pela janela. Sim, chovia em Paraty. Não muito, mas o bastante para esconder o horizonte, como se o próprio mar guardasse uma promessa em forma de lágrimas. Naquela noite, Caio não dormiu. Sentado em seu escritório, olhava o retrato de Helena. Viu, amor? Perdi outra vez, mas desta vez não foi para a morte. Foi para o medo. Lembrou da tempestade, dos olhos de Lívia, de sua voz. Eu vou embora não por medo, mas por amor. Fechou as mãos. Beatriz, você não venceu, murmurou. Não se vence o que até Helena acreditava, que o amor salva tudo. Levantou-se e abriu a janela. O vento do mar entrou frio e limpo. Lá embaixo, a luz do quarto de Mateus ainda acesa. Desceu. Mateus estava sentado na cama, os olhos vermelhos. Papai? Sim, filho. Papai também sente falta da mamãe? Caio assentiu, engolindo o nó na garganta. Muita falta.
Então o céu chora por nós dois? Talvez sim, filho. Mas às vezes o céu precisa chorar para a flor nascer de novo. O menino ergueu o olhar. Papai, se a gente amar muito, a mamãe volta? O coração de Caio apertou. Abraçou o filho. Amar muito é tudo o que a gente pode fazer. Lá fora o trovão se afastava, a chuva cessava. O mar brilhava sob a lua, escondida por nuvens. 3 semanas se passaram. A vida parecia retomar o curso, pelo menos na aparência. Caio voltou ao trabalho, às reuniões, às assinaturas. Mas toda noite, ao entrar no quarto de Mateus, ainda ouvia o menino murmurar dormindo. Mamãe volta. Às vezes, Caio também sonhava com ela, Lívia, de vestido branco, sorrindo triste na beira do mar. Corria até ela, mas a água o puxava para trás. Ao acordar, o travesseiro sempre estava molhado. Elvira, ao ver, Luacim balançava a cabeça. Esse amor não vai embora, senhor. Paraty já o guardou. Num domingo de sol, Caio levou Mateus até o cais. O céu, enfim, azul. Sentaram-se sobre as pedras, vendo os barcos balançar. Papai? Avô pequena de Mateus. O mar leva-tu d'eau? Caio sorriu, sereno. Leva o que precisa levar, mas sempre devolve o que é de verdade. Os olhos do menino brilharam. Então o mar vai trazer a mamãe. Caio apertou-lhe a mão. Talvez, filho. Talvez sim. O vento do mar soprou nos cabelos dos dois, trazendo o cheiro de sal e lembrança. No horizonte, uma chuva leve começou a cair, não triste, não forte, apenas como um recado vindo de longe. Em Minas, Lívia também olhava a chuva pelas colinas. Pousou a mão sobre o peito, sentindo o coração bater. Eles devem estar vendo a mesma chuva. E naquele instante, apesar da distância, uma mesma gota caiu sobre Paraty e Minas. Uma só batida de coração, uma só saudade. Retorno. Quando o mar chora, não é por perda, mas porque algo está prestes a voltar. A chuva em Paraty cessara. Nos dias seguintes, a pequena cidade renasceu em cores. Cafés voltaram a abrir, turistas retornaram, e o céu azul parecia um espelho gigante refletindo o mar. Mas na casa Monteiro, a luz ainda era opaca. Caio trabalhava demais, tentando preencher o vazio com tarefas, e Mateus, o menino que antes passava o dia chamando mamãe, agora quase não falava. Elvira via aquilo com o coração apertado. Na hora das refeições, ficava horas tentando fazer. Lu comer. O menino só empurrava a colher, o olhar preso na janela onde, um dia, uma mulher cantara sob a chuva. Uma manhã, Caio saiu cedo para uma reunião no Rio. Ao voltar, no fim da tarde, Elvira veio correndo, aflita. Senhor, o Mateus está com febre alta. O rosto de Caio empalideceu. Subiu as escadas às pressas. Mateus estava deitado, o rosto em brasa, o travesseiro úmido de suor. Murmurava entre delírios. Mamãe, mamãe vem. Meu Deus. Caio ajoelhou-se ao lado da cama segurando o filho. Calma, filho. O papai tá aqui. Quero a mamãe. Ela vai voltar, tá? O papai promete. Caio chamou a médica. Adrá. Patrícia, que acompanhava Mateus desde o nascimento, chegou rápido. Depois de examinar, Lu olhou para Caio. Séria. Não há infecção. É psicológico. Psicologizo, repetiu ela incrédulo. A criança está reagindo à perda. Ele se ligou profundamente à figura que o cuidava. Quando ela some de repente, o coração reage. O corpo fala o que o coração não entende. Caio sentiu o sangue gelar. E o que eu posso fazer? Ela o fitu. Traga ela de volta. Naquela noite, Caio ficou sozinho no escritório, olhando a lua sobre o mar. O som do filho chamando mamãe ecoava dentro dele. Já perdera uma mulher por causa da morte, conseguiria suportar perder outra por escolha. Pegou o telefone. Os dedos tremiam ao procurar o nome. Lívia, Minas Gerais. Respirou fundo e ligou. Do outro lado, uma voz trêmula, familiar. Alô? Sou eu. E ele disse baixinho. Um silêncio. Então a voz dela, fraca. Caio. Mateus. Está mal. Ele aprendeu o fôlego. O que houve? Não é febre. É o coração dele. Não come. Não dorme. Só chama por você. A voz dele quebrou. Por favor, Lívia. Volta. Eu imploro. Do outro lado, o som de um choro contido. Caio. E a Beatriz?
Não me importa mais. Dane-se, Beatriz. Dane-se o mundo. Meu filho precisa de você. Eu também. Silêncio. Depois, baixinho, com a voz embargada, ela respondeu: Eu vou. 3 da manhã. Paraty dormia sob o som distante dos trovões. O portão da casa Monteiro se abriu. Os faróis iluminaram as pedras molhadas. Lívia desceu do carro, o casaco úmido, o cabelo bagunçado, o olhar tenso. Elvira correu até ela e a abraçou. Graças a Deus. Ele te espera desde o dia em que você se foi. Sem dizer palavra, Lívia subiu as escadas. Caio estava à porta do quarto de Mateus. O olhar dele dizia tudo o que a voz não conseguia. Mateus dormia febril, os lábios secos. Lívia se aproximou, murmurando: Amor. A mamãe voltou. O menino se mexeu. Uma lágrima escorreu-lhe do canto do olho. Lívia o envolveu nos braços. Tá tudo bem agora, meu amor. A mamãe tá aqui. Mateus abriu os olhos, fracos, e sussurrou: Mamãe. Lívia chorou. Sim, meu anjo. A mamãe tá aqui. Caio virou o rosto, as lágrimas se misturando à chuva que começava a cair lá fora. E entendeu aquela chuva não era de perda. Era a chuva do retorno. A noite inteira, Lívia ficou ao lado do menino. Cantou, trocou panos mornos, segurou-lhe a mão. Ao amanhecer, a febre cedeu. O corpo miúdo respirava em paz. Caio estava na varanda, exausto, mas pela primeira vez em semanas, havia luz em seu olhar. Lívia apareceu, o sorriso cansado. Ele dorme. Caio levantou-se. Aproximou-se devagar. Você o salvou. De novo. Ela balançou a cabeça. Foi ele quem me chamou de volta. Eles se olharam. O sol nascia sobre Paraty. Dourando o cabelo úmido dela, parecia que o amanhecer a vestia. Caio tentou falar, mas só conseguiu 3 palavras. Não vai mais. Lívia olhou para o mar, onde a luz dançava nas ondas. Sussurrou. Talvez o mar tenha chorado só para isso acontecer. Renascimento. Quando o amor renasce, não floresce em fogo, mas no calor suave de 2 corações que já suportaram o frio. Naquela manhã, Paraty brilhava de um jeito diferente. Depois da chuva, o céu era um espelho azul. Gaivotas rasavam o mar, e o cheiro de sal se misturava ao aroma de café fresco. Lívia ficou à janela do quarto de Mateus, olhando o mar cintilante com olhos de uma paz antiga. Mateus dormia tranquilo, o rosto corado de novo. Segurava o dedo dela com força, como se temesse perdê-la. Lívia beijou-lhe a testa. Dorme, meu anjo. O mar ainda canta para você. No corredor, Caio observava em silêncio. A imagem dela, os cabelos soltos, o sol nas costas, o gesto terno, devolveu-lhe algo que pensara perdido. Esperança. Elvira se aproximou. Senhor, desta vez, não a deixe ir. Caio assentiu, a voz rouca. Dessa vez eu luto. Ao meio-dia, Mateus acordou. Quando viu Lívia, sorriu fraco. Mamãe ficou. Se meu amor. Oh! Ele sorriu mais, os olhos brilhando. Então o céu não precisa mais chorar. Lívia riu entre lágrimas. Não, filho. Agora o céu só vai cantar. Caio estava à porta, com o coração apertado por uma emoção serena. Sentou-se ao lado deles e segurou a mão do filho. Mateus, sabe por que a mamãe voltou? O menino inclinou a cabeça, sorrindo. Porque o mar chamou. Os 2 adultos riram com lágrimas. No fim da tarde, o vento trouxe o perfume do jasmim. Lívia saiu à varanda, onde Caio consertava o barquinho de Mateus. Ele levantou o olhar e sorriu um sorriso pequeno, mas real. Vai consertar de novo? É o brinquedo favorito dele. Você é como o mar, disse ela suave. Conserta o que as ondas quebram e espera. Caio pousou o barquinho, olhando-a. E você? Vai embora outra vez? Ela ficou em silêncio. Ele se aproximou, a voz baixa, firme. Lívia, sei que Beatriz vai voltar, com advogados, com acusações, mas não tenho mais medo, porque agora eu sei o que quero. E o que você quer, Caio? Quero vocês. Você e Mateus. Minha família. O coração de Lívia apertou. Caio, tem certeza? Amar-me é aceitar a tempestade que vem junto. Ele segurou a mão dela, colocando-a sobre o peito. Já vivi tempo demais na sombra da Helena. Agora só quero viver na luz da Lívia. Ela balançou a cabeça, lágrimas nos lábios.
Eu não sou luz, só sei ouvir o mar. E é por isso que te amo, ele murmurou. O vento soprou, fazendo o vestido dela dançar. De longe a voz de Mateus ecoou. Mamãe, papai, os dois se viraram. O menino corria até eles, sorrindo. Lívia o pegou nos braços, e Caio envolveu os dois num abraço. O pôr do sol cobriu a cena com um dourado suave e quente, eterno. À noite, pela primeira vez, a casa Monteiro não guardava silêncio nem dor. Havia canção. A voz de Lívia embalava o menino, misturada ao som das ondas. Dorme, pequeno, o mar te guarda. Dorme, amor, que o vento fala. E quando acordar vai ver que o céu sorri de novo para nós. Caio, à porta, ouviu sem respirar. Cada palavra era uma gota curando feridas antigas. Quando ela terminou, ele disse, baixinho, sabe, eu achava que Helena era o mais bonito que o mar me deu, mas agora vejo. Às vezes o mar também devolve a felicidade. Lívia se virou, os olhos úmidos. E você tem coragem de acreditar nisso? Ele se aproximou, ficando atrás dela, e sussurrou, sim, porque o mar chorou, e te trouxe de volta. Eles não precisaram se beijar. Ficaram apenas olhando o mar onde a lua se refletia, onde um barquinho flutuava, onde o som das ondas dizia o que o coração deles já sabia. O amor verdadeiro sempre encontra o caminho de volta. Provação. O amor verdadeiro não se prova com promessas, mas com o quanto resiste quando o mundo se volta contra ele. A notícia de que Lívia havia voltado à casa Monteiro espalhou-se mais rápido que o vento do mar. 3 dias depois, um carro preto parou diante do portão desta vez. Beatriz não veio sozinha. Com ela, um homem de terno escuro, carregando uma pasta pesada. Elvira viu pela janela e empalideceu. De novo. Não acredito. Dentro da casa, Caio descia do escritório quando ouviu a campainha. Já sabia o que o esperava. Boa tarde, Caio, disse Beatriz fria. Eu avisei. E mesmo assim você voltou. Ele respondeu, com calma controlada, mas os olhos eram lâminas. Desta vez não vim discutir. Ela entregou um maço de documentos. Trago uma solicitação oficial. Tutela provisória. O ar gelou. Lívia, que vinha pelo corredor, ouviu cada palavra. As mãos tremiam, mas a voz permaneceu firme. A senhora pretende separar Mateus do pai dele? Não permanentemente, respondeu Beatriz. Mas até que o tribunal avalie se a presença da senhora é realmente saudável. Caio arremessou o maço sobre a mesa. Você enlouqueceu? Vai traumatizar uma criança de novo, só para ter razão? Beatriz o encarou, com algo entre frieza e piedade. Não percebe o quanto está cego. Helena queria o melhor para o filho. Você está traindo a memória dela. Helena queria que Mateus fosse amado. E ele é. Por essa mulher? Beatriz apontou para Lívia, a voz cortante. Uma funcionária, sem formação adequada, sem laço algum de sangue. Cuidado, Beatriz. Caio avançou, o olhar em chamas. Você pode me desprezar, mas não ouse menosprezar a mulher que salvou meu filho da escuridão. Ela sustentou o olhar dele por um instante e respondeu, gelada. O tribunal decidirá, não o seu coração. Saiu, acompanhada do advogado, deixando a casa mergulhada no silêncio. Lívia continuava imóvel, o rosto pálido. Senhor Caio, é verdade o que ela disse? Sim, respondeu ele rouco. Ela pode pedir investigação, mas eu não vou permitir. Você não pode impedir um tribunal, Caio. Beatriz tem contatos, poder, dinheiro, e eu sou apenas. Não diga isso. Ele segurou seus ombros. Você não é apenas nada. Você é a única pessoa que o meu filho chama de mãe. Lívia conteve as lágrimas. Tenho medo que desta vez não tentem só tirar o Mateus, mas também a sua fé em mim. Caio murmurou. Eles não podem, porque eu já escolhi. Naquela noite, o vento voltou a soprar sobre Paraty. Elvira preparou o jantar, mas ninguém comeu. Mateus, mesmo pequeno, sentia a tensão no ar. Olhava do pai para Lívia, inquieto. Tá tudo bem? Perguntou baixinho. Lívia sorriu com esforço. Sim, amor, tá tudo bem. Caio pousou a colher, devagar. Mateus, amanhã vem uma moça conversar com a gente, tá bem? Por quê? Para saber o quanto te amamos. O menino assentiu. Depois olhou para Lívia e sussurrou. Ela vai levar a mamãe? Ninguém respondeu. Elvira começou a chorar.
Lívia o abraçou, trêmula. Não, meu amor. Ninguém vai te tirar de mim. Arou. Mais tarde, quando a casa adormeceu, Lívia saiu para a varanda. O som das ondas batendo ecoava o ritmo de seu coração. Caio veio logo atrás, colocando um casaco sobre seus ombros. Lívia, escuta. Já falei com o advogado. Vamos lutar. E se as coisas saírem do nosso controle? Então a gente foge. Ela o encarou, espantada. O quê? Fugir. Ir embora de Paraty. Longe de Beatriz, dos tribunais, de tudo. Caio, isso é loucura. Talvez. Mas é a única forma de não perder vocês. Ou... Lívia virou o rosto, as lágrimas caindo. E depois, passar a vida escondidos. E Mateus, vai crescer achando que foi um erro? Caio silenciou. Depois murmurou. Não. Vai crescer sabendo que foi amado o bastante para ser protegido. Ela olhou o reflexo da lua no mar e pensou. O amor verdadeiro não teme julgamento, mas também não deve se tornar culpa. Caio, se for para lutar, eu fico, mas não para fugir. Ele apertou a mão dela. Então enfrentamos o mar juntos. Um raio cortou o horizonte. Sob o vento e o som das ondas, ficaram lado a lado dois que sabiam que a provação viria, mas desta vez, juntos. Coragem. Coragem não é não ter medo, mas segurar a mão de quem se ama em meio à tempestade. Na manhã seguinte, o céu de Paraty pesava em nuvens. O vento do mar vinha frio, anunciando um dia difícil. Logo cedo, a representante do conselho tutelar chegou, acompanhada de uma psicóloga e uma secretária. A casa Monteiro parecia prender a respiração. Mateus estava no colo de Lívia, agarrado ao tecido de sua blusa. Caio sentava ao lado, tenso, porém sereno. A mulher abriu o bloco de anotações. A voz formal, Senhor Caio Monteiro, a senhora Beatriz Ramos protocolou o pedido de avaliação. Estamos aqui para observar o ambiente e a relação da criança com seus cuidadores. Caio assentiu. Claro, não temos nada a esconder. Lívia abaixou os olhos, tentando esconder as mãos trêmulas. Senhora Lívia Andrade, perguntou a psicóloga, a senhora tem consciência de que, legalmente, não possui vínculo algum com a criança? Sim, respondeu ela firme, mas eu o amo como um filho e faria qualquer coisa para vê-lo feliz. E por que acredita ser a pessoa certa para isso? Lívia olhou para Mateus e o olhar bastava. Depois disse, devagar, a voz embargada, porque quando ninguém mais conseguia alcançá-lo, eu ouvi o silêncio dele, e o silêncio falou comigo. A sala ficou muda, a psicóloga apenas anotou, discretamente comovida. A avaliação durou horas. Observaram gestos, reações, expressões. Mateus não desgrudava de Lívia. O olhar dele a buscava como quem busca ar. Quando a psicóloga perguntou, Mateus, quem é essa moça para você? Ele respondeu sem hesitar, é a mamãe. A mulher anotou. A resposta era simples demais para ser ensinada, era verdade. Beatriz, sentada ao fundo, balançou a cabeça, irritada. Viu só? Está confuso. Caio se voltou, furioso. Não ouse dizer isso. Senhor, por favor, mantenha a calma, pediu a coordenadora. Mateus se encolheu, assustado. Lívia o envolveu nos braços. Tá tudo bem, amor. A mamãe tá aqui. O menino sussurrou. Não quero que levem a mamãe. A voz era trêmula, mas ecoou por toda a sala. Caio ficou imóvel, com lágrimas caindo. Quando a equipe se despediu, prometeram enviar o relatório em 48 horas. Beatriz foi a última a sair. Você sabe, Caio, disse ela, fria. Não faço isso por ódio. Faço porque amo o meu sobrinho. Caio respondeu. Ruco, você chama de amor o que fere para salvar. O amor de verdade não fere. Ele acolhe para curar. Beatriz nada disse. Só desviou o olhar e foi embora. Aquela noite foi longa. Lívia permaneceu no alpendre, olhando o mar escuro. Caio se aproximou, trazendo um cobertor. Eles podem decidir contra nós, sussurrou ela. Podem me tirar do Mateus, e eu posso recorrer, lutar, até o fim. Você não tem medo? Tenho, mas aprendi uma coisa com você. Ele fez uma pausa. Que o amor é como o mar, quanto mais tentamos contê-lo, mais ele avança. Lívia sorriu, com os olhos marejados. Então deixemos ele avançar. Caio segurou a mão dela.
Se amanhã o mundo for contra nós, lembre-se, isso não é erro, é coragem. Ficaram em silêncio, observando o reflexo da lua quebrada nas ondas. O mar parecia murmurar. O amor não teme julgamento. 2 dias depois, um envelope chegou à casa Monteiro. Elvira o entregou com as mãos trêmulas. Caio abriu, o coração disparado. Dentro uma carta breve com selo vermelho. Após análise dos fatores emocionais, ambientais e das reações da criança, o conselho conclui: não há evidência de que a presença da senhora Lívia Andrade cause dano psicológico. Ao contrário, ela representa elemento de estabilidade afetiva. Pedido de tutela provisória indeferido. Caio não precisou ler de novo. Riu um riso entre soluço e alívio. Lívia o olhou, incrédula. Eles? Sim, ganhamos. Mateus correu do quarto e os abraçou. O mar sorriu, mamãe. Lívia ajoelhou-se, apertando-o contra o peito. Sorriu, meu amor. O mar finalmente sorriu. Caio os observava. O sol entrando pelas janelas, dourando tudo o quarto, o riso, a fé. E, entre o som das ondas de Paraty, compreendeu. Não existe tribunal capaz de julgar um sentimento puro como aquele um amor nascido do mar e do coração humano. Promessas não precisam ser ditas. Basta que sejam guardadas no coração. Uma semana após a decisão, Paraty voltou a chover uma chuva mansa, quase um suspiro do mar. Não havia mais tempestades. Era uma chuva que lavava tudo o que ficou para trás. Na casa Monteiro, pela primeira vez, o ar era realmente quente. Sem medo, sem passos contidos. Apenas risadas de Mateus misturadas ao ritmo de 2 corações que, enfim, aprendiam a recomeçar. Pela manhã, Lívia estava na cozinha, preparando o café. Elvira a observava, o sorriso cheio de ternura. Menina, faz tempo que essa casa não cheira assim. Lívia riu. Cheira a quê, dona Elvira? Cheira a paz. A família. Lívia abaixou o olhar, sorrindo, mas dentro dela ainda havia algo inquieto, como se a calmaria fosse só o prelúdio de um novo caminho. Caio entrou, as mangas da camisa dobradas, o sorriso discreto e sincero. Posso ajudar? Lívia brincou. Se for para queimar o pão de queijo, não. Ele riu, o riso quente que ela já amava ouvir. Eu nunca queimo o que é precioso. Os olhares se encontraram, demorados. Elvira, percebendo, saiu devagar, murmurando. Esses dois, o céu já escreveu. À tarde, Mateus brincava no jardim com o barquinho de madeira. Corria sob a garoa, gargalhando, com os pés sujos de lama. Lívia e Caio observavam do alpendre, lado a lado. Não precisavam falar. O silêncio já dizia tudo. 1 ano atrás, Caio disse baixo, eu nunca teria imaginado ver essa cena. Você mudou muito, respondeu Lívia. Como o mar de Paraty depois da tempestade. Ele olhou o horizonte, enevoado. E você? Você não mudou só a mim. Mudou esta casa. Minha vida inteira. Eu só fiquei quando era preciso. E é isso que te torna diferente. Muita gente chega, mas poucos escolhem ficar. Lívia o encarou, os olhos úmidos. Às vezes achei que voltar foi um erro, que eu estava trazendo de volta os problemas. E agora? Ela sorriu, com lágrimas que não fez questão de esconder. Agora sei que voltar foi a melhor decisão da minha vida. Caio estendeu a mão, tocando a dela. Lívia, e se eu te pedir para ficar para sempre? Caio, não como patrão, nem como homem perdido, mas como alguém que aprendeu a amar de novo. A chuva engrossava lá fora, batendo no telhado como música. Lívia olhou para o céu, depois para ele. Caio, o amor que sinto por vocês, por você e Mateus é real. Mas se eu ficar para sempre, quero que isso signifique começar uma nova vida, não viver na sombra do passado. Caio assentiu. Então vamos construir uma história que seja só nossa. Aquela noite Paraty reluzia sob a chuva. Lívia abriu a janela, escutando o som das ondas. Mateus dormia no quarto ao lado, murmurando mamãe entre sonhos. Ela sentou-se na varanda e escreveu em seu caderno: o amor não chega como tempestade, chega como chuva. Suave, mas profunda. Achei que era hóspede nesta casa. Agora entendo. Não sou mais visitante. Caio surgiu atrás dela, colocando um casaco sobre seus ombros. Escrevendo? Sim. Sobre o quê? Sobre promessas. Elle sorriu. E qual é a suite? Que, aconteça o que acontecer,
Eu nunca vou deixar de ouvir o som do mar. Caio entrelaçou os dedos nos dela. E eu prometo nunca deixar o mar te calar. Ficaram em silêncio, olhando o oceano. A chuva misturava-se às ondas, e a lua traçava um fio prateado, ligando duas almas que haviam se perdido e se encontrado outra vez. Nada de passado nem de medo, só a promessa simples e eterna. Eternidade. Eternidade não é durar para sempre. É o instante em que se quer parar o tempo só para amar. Na manhã seguinte, Paraty despertou entre névoa e canto de pássaros. A chuva da noite deixara o chão úmido e o ar com cheiro de sal e terra nova. Na casa Monteiro, o aroma de café e pão quente enchia o ar. Lívia riu ao ver Mateus tentando servir o leite, concentrado e atrapalhado. Cuidado, amor. Eu consigo, disse ele, antes de derramar metade sobre a mesa. O riso ecoou pela cozinha. Caio, parado à porta, observou a cena, a mulher e o menino que davam sentido ao seu mundo. Cada sorriso, cada gesto simples, lembrava-lhe o quanto lutara para merecer aquele instante. Bom dia, disse ele, a voz baixa e terna. Mateus correu até ele, abraçando-lhe as pernas. Papai, olha, a mamãe me deixou fazer o leite. E o resultado foi o mar na mesa, brincou Lívia, limpando com um pano. Caio riu, levantando o filho no colo. Você é o capitão das marés, meu filho. O menino gargalhou, o som puro ecoando pelo cômodo, misturando-se ao pingar suave da chuva lá fora. Lívia olhou para eles, pai e filho, e sentiu que finalmente pertenciam um ao outro. Ao meio-dia foram à praia. O céu azul refletia nas águas calmas. Mateus correu à frente, levando o barquinho que Caio havia consertado com paciência e amor. Lívia caminhava devagar, o vestido branco esvoaçando. Caio vinha atrás, o olhar preso aos dois. Olha, mamãe, o menino gritou, colocando o barquinho na água. As ondas o levaram, depois o trouxeram de volta. Tá vendo? Disse Lívia, sorrindo. Mesmo quando o mar leva, ele sempre devolve. Caio a ouviu e sentiu o coração se apertar. Aproximou-se, pegou-lhe a mão. O mar me devolveu você. Ela sorriu, as lágrimas brilhando. E eu voltei porque o mar chamou. O vento do mar passou por eles, trazendo o cheiro do sal e do recomeço. No horizonte, nuvens brancas se abriam, e o sol caía como uma promessa. Mais tarde, sentaram-se nos degraus de pedra, vendo o pôr do sol. O céu ardia em tons de ouro e vermelho. O mar espelhava aquela beleza silenciosa. Mateus adormeceu no colo de Lívia, e Caio passou o braço em volta dos dois. Lívia, ele sussurrou, eu achava que o amor era algo grandioso, cheio de brilho, mas agora sei que o amor verdadeiro é só ter alguém para dividir o silêncio do entardecer. Ela encostou a cabeça no peito dele. E alguém para ouvir a chuva com você. Não falaram mais. O mar respirava, manso, embalando 3 vidas unidas por tudo o que sobreviveram. A dor, a perda, o medo, tudo se dissolvera, como sal nas águas, deixando apenas a doçura da paz. À noite, Lívia embalou Mateus com voz suave. Dorme, meu filho. O mar já acalma. Dorme, amor, que a lua te chama. Quando o sol nascer, o mundo será novo para nós. Caio escutava da porta, o coração leve. Quando ela terminou, ele se aproximou e se sentou ao lado dela. Em que você acha que ele vai sonhar? Talvez como o mar. E você, com o som da chuva e o calor das mãos de quem ficou. Caio segurou a mão dela. Então me deixa ficar para sempre. Ela sorriu entre lágrimas. Se você prometer ouvir o mar comigo. Prometo. Eles se olharam, e nada mais foi preciso. Do lado de fora, a chuva caía mansa sobre os telhados, misturada ao som das ondas. E o mar de Paraty cantava sua velha canção, a dos que perderam, amaram, voltaram. E finalmente, escolheram ficar. Derradeiro, há tardes em que a luz não se apaga, ela apenas muda de forma e passa a brilhar dentro de quem ficou. 1 ano se passou. Paraty continuava calma, como se o tempo corresse apenas em outros lugares. Na casa à beira da baía, Mateus já corria pelo jardim, rindo alto, gritando, mamãe, olha, sempre que uma onda vinha perto demais. O menino crescera forte, radiante um sorriso vivo, prêmio terno que a vida devolvia depois de todas as tempestades. Lívia observava da varanda, a xícara de café entre as mãos. Via Caio e o filho brincando sob o sol da tarde,
e seu coração se aquietava como o mar em repouso. Havia momentos em que o coração não precisava falar. Bastava ver para acreditar que toda a dor anterior tinha valido a pena. Elvira, agora com os cabelos mais brancos, aproximou-se. Menina, já se acostumou a ser dona desta casa? Lívia riu. Dona não, guardiã talvez. Sim, o amor verdadeiro guarda, não prende. Naquela tarde, organizaram uma pequena festa na praia. Apenas família e alguns amigos antigos de Caio. Beatriz também fora convidada por iniciativa de Lívia. Ela também merece paz, dissera. E Mateus precisa aprender que o perdão também é uma forma de amor. Caio a olhara com admiração silenciosa. Quando Beatriz chegou, o passo era mais lento, o olhar diferente sem dureza, apenas cansaço. Ela viu Mateus correndo, o rosto corado, e murmurou: ele está lindo. Obrigada, respondeu Lívia, sorrindo. O mar cuidou bem dele. Beatriz assentiu, os olhos marejados. Lutei tanto achando que protegia a memória da minha irmã, e acabei esquecendo que o amor dela continuava aqui, neste menino. Caio pousou a mão em seu ombro. Helena já teria te perdoado há muito tempo, e nós também. Um sorriso leve curvou os lábios de Beatriz. Talvez eu finalmente tenha entendido o que Helena queria me ensinar. O amor não precisa vencer, só precisa permanecer. Ao cair do sol, Lívia levou Mateus até a beira d'água. As ondas molhavam seus pés, mornas como areia antiga. Mamãe, o mar vai dormir? Vai sim, amor. Mas antes, ele canta pra gente. Canta o quê? Canta que tudo o que foi amado nunca se perde. Caio aproximou-se, abraçando-a por trás, e que todo pôr do sol é apenas um começo disfarçado. Lívia encostou a cabeça em seu ombro. A luz do entardecer se estendia sobre o mar como uma fita líquida. O céu de Paraty passava do dourado ao violeta, e do violeta ao azul profundo. As primeiras estrelas surgiam serenas, testemunhas de uma história que havia completado o seu ciclo. À noite, após a festa, o vento trouxe o perfume do jasmim. Lívia abriu seu caderno antigo e escreveu: há 1 ano cheguei a Paraty com as mãos vazias. Hoje, carrego o calor do mar, o riso de uma criança e a mão de um homem que aprendeu a amar de novo. O mar cumpriu sua promessa, levou-me embora, apenas para me devolver ao meu lugar. Ela fechou o caderno, apagou a luz e saiu para a varanda. Caio a esperava com uma garrafa de vinho. Vamos brindar? Por quê? Por tudo. Pelas ondas, pela chuva e por você. As taças tilintaram. O vinho refletia a lua. Dentro da casa, Mateus dormia, o respirar leve acompanhando o som das ondas. Lívia olhou o céu limpo. Caio, se um dia o mar nos separar de novo, promete ouvir? O quê? O som da chuva. Porque serei eu. Caio sorriu, puxando-a para perto. Então, se a chuva for você, prometo nunca mais procurar abrigo. Beijaram-se um beijo lento, salgado, doce. O mar cantava. O mar levou o silêncio e trouxe o amor. Silêncio do amor. Há histórias que não terminam com ponto final, mas com o suspiro de dois que olham na mesma direção. Na manhã seguinte, a névoa cobria a baía. O mar estava sereno, respirando depois de um sonho longo. Lívia acordou cedo, descalça sobre o piso frio, o silêncio pontuado apenas pelo som das ondas e das gaivotas. No quarto ao lado, Mateus ainda dormia, abraçado ao barquinho que chamava de barquinho da mamãe. Mesmo crescido, ainda sussurrava ao mar antes de dormir, como quem conversa com um velho amigo. Lívia fechou a porta e saiu. Caio já estava no alpendre, o café nas mãos, o olhar perdido no horizonte que se desfazia em luz. Bom dia, meu amor. Bom dia. O mar hoje está tão calmo. É a paz depois da tempestade. Ficaram em silêncio, um silêncio cheio, inteiro. Logo Mateus apareceu, descabelado, radiante. Mamãe, papai, olha o sol. O sol surgia no limite das águas, dourando o mundo. Lívia pegou o menino no colo e Caio os envolveu num abraço. A luz não cegava, abençoava. Você lembra, Lívia? Murmurou Caio. O que eu te disse quando o mar chorou? Que o mar chorava para trazer o amor de volta. N6. Eu trouxe mesmo. O mar vai chorar de novo? Perguntou Mateus. Talvez sim, respondeu Lívia. Mas agora a gente sabe ouvir. Elvira trouxe 3 copos de água de coco.
para brindar o dia. Mateus ergueu o seu. Pelos três. E pelo mar, disse Caio. E pela chuva, completou Lívia. E pelo amor, gritou Mateus, a voz leve como o vento. Riram juntos. O som ecoou pelo ar, misturando-se ao cheiro do sal e à brisa da manhã. À tarde, Lívia escreveu as últimas linhas de seu caderno. O mar me ensinou que o amor não precisa ser perfeito, apenas verdadeiro. Não vencemos ninguém, apenas o medo dentro de nós. Cada gota de chuva que cai sobre Paraty recorda. Há pessoas que não vêm para partir, vêm para ficar, para sempre. Do lado de fora, Mateus desenhava um grande círculo na areia. Olha, papai, é a família. Caio se abaixou, completando o desenho, e disse, falta uma coisa. Oh! Traçou uma linha que ligava o círculo ao mar, para lembrar que o amor começou aqui. Lívia chegou perto, pegou-lhe a mão, e juntos observaram as ondas apagarem o desenho, mas o círculo, sabiam, continuava inteiro dentro deles. À noite, a chuva voltou, fina, serena. Caio sussurrou no escuro. Lívia. Hã? Você percebe? A chuva voltou. Sim, mas agora ela não assusta mais, porque agora ela fala a nossa língua. Oh! Lá fora, chuva e mar se tornaram uma só canção, duas metades de uma mesma alma. E na pequena casa à beira da baía de Paraty, o amor não terminou. Apenas se transformou em luz, luz que fica no mar, na memória.